Fala galera, mais um corte aqui para vocês. Eu espero que você goste. Claro, você pode dar aquela força para a gente, inscrevendo-se no canal, compartilhando o vídeo com seus amigos e deixando aquele joinha para a gente. Você pode também verificar os outros vídeos e os outros cortes que estão todos disponíveis aqui para você no canal. Então, eu fiz uma reunião da EVB com todos os pré-candidatos, trouxemos uns 5.000 pastores, mais ou menos, para ouvi-los. Eles falaram seus programas de governo, mas não tinha essa coisa de um candidato indicado, ninguém, isso era proibido entre nós. E era proibido falar do púlpito a respeito de qualquer coisa a esse respeito. Do púlpito era só os princípios éticos para ajudar as pessoas a escolherem com lucidez quem seria o melhor candidato de acordo... O FHC ganhou esse ano, não foi? Foi o FHC que ganhou, o Brizola e o Lula perderam. Em 98 já vieram Brizola e Lula juntos, o Brizola vice do Lula, e o FHC já não era mais... ele era o candidato e ganhou no primeiro turno, ganhou muito bem ganhado no primeiro turno, o FHC. Então, nesse período aí, eu já comecei a ver que aquilo ali ia virar uma pocilga. O pessoal descambou para o lado... Porque eles não diziam nada para mim. Comigo era todo mundo certinho. Sim, meu irmão querido, amado, isso e aquilo. Agora, dentro dos seus feudos, dos seus grupos, dos seus reinos, dos seus pequenos impérios, eles faziam a loucura acontecer geral. E como eles sabiam que eu dialogava com todo mundo, eles achavam que porque eu dialogava com todo mundo, eles podiam dialogar com todo mundo. Só que eu dialogava com todo mundo, mas não tomava compromisso com ninguém. Eu só ouvia o que o cara propunha. E pronto. E o senhor vai, eu tenho o seu voto? Não, eu não posso lhe dizer isso. De jeito nenhum. Nunca, para ninguém, para nenhum deles, nem para os que eram mais amigos meus, como era o caso do Brizola, que morávamos na mesma cidade, tínhamos muito mais conversa, visita na minha casa, ou eu visito a casa dele, era uma conversa agradabilíssima, ele tinha uma origem metodista, entendia bastante as coisas. E depois o Lula, que quando me ouviu pregar aqui no Petrônio Portela, naquele dia que eu aludi, ficou muito impressionado e ficamos amigos e passamos a ter reuniões quinzenais ou mensais longas, 5, 6 horas de papo. Nunca me convidou para o PT, nunca me chamou para nada político, nunca me pediu apoio de nenhuma natureza, nunca nada. Só queria saber do Evangelho, conversávamos sobre qual era a mensagem de Jesus, o que um presidente eleito com os princípios do Evangelho deveria fazer pelo povo pobre, pelos mais simples, pela sociedade. Sentia a sinceridade do Lula? Sim, eu sentia e sinto ainda até o dia de hoje. Que ele sabe que a vocação dele como figura pública é para isso. E que, fora isso, ele não teria que estar fazendo nada na política, porque qualquer um outro poderia fazer. Ele tem uma habilidade diplomático-política enorme, uma capacidade dialogal como eu não vi nenhum outro presidente na história do Brasil, desde a redemocratização, e provavelmente nem antes, ter uma capacidade de diálogo tão ampla quanto ele tem. Ele conversa e ele tem muito mais ideais do que ideologia. O PT é um partido de ideologia. Sim. Mas o Lula é um homem de ideal. Então, ele já teve ideologia. No tempo do sindicato, dos metalúrgicos, ele era bem ideológico. Quando ele concorreu a primeira vez com o Collor de Mello, ele era bem ideológico ainda. Tanto é que o povo escolheu o Collor também por causa da questão ideológica. Sim. Mas logo depois, embora em 90 eles tenham criado o tal do Foro de São Paulo... Que é um órgão ideológico, né? Era ideológico, a ideia era essa. O Foro de São Paulo se diluiu, se desestruturou todo.
e não existe mais, só existe na cabeça de bolsonaristas, né? Fora isso, procura com lupa que você não acha mais em lugar nenhum. No entanto, ele nunca me tocou nesse assunto, nunca me chamou para nada disso. Ele gostava mesmo, era todo sábado, quase todo sábado ele me telefonava. Depois do meu programa Pare e Pense, que ficava no ar 3, 4 horas seguidas, a manhã inteira de sábado, num programa imenso, com uma variedade enorme de blocos. Era na TV Brasília nessa época? Não. Aqui já foi, quando eu mudei para cá, há pouco tempo atrás, que entrou aqui. Não, era Globo, era Manchete e era Band e SBT. Uhum. E na Globo eu abria a programação todo sábado de manhã, durante muitos anos. E SBT, Band e Manchete era onde eu tinha... Por exemplo, na Manchete eu tinha manhã de sábado inteiro, de 8 da manhã até meio-dia. Um programa com 40, 50 blocos diferentes e entrevistas. Era um programa de uma variedade, era maior do que o Fantástico, mas com aquela variedade de puxa uma coisa e outra, vai em frente. E eu fiz aquilo anos e anos e anos e décadas a fio, né? Então, ele ligava para mim, o Lula, todo sábado, ou quase todo, para não generalizar, dizendo, cara, que mensagem. Aí a gente conversava sobre a mensagem, tinha um auxiliar dele, que ele dizia, você aqui é um tosco, é um rude, mas o evangelho está entrando nele, você prega e ele diz, eu gosto disso que ele fala, fala aqui com ele. Aí eu falava com ele ficava feliz, esse amigo. Eu ia à casa dele para a gente comer um bodinho, uma buchada, uma coisinha ou outra. A Marisa, muito querida. Eu ia com os meus filhos. Enfim, nós tivemos muitos tempos agradáveis, sem política jamais. Foram praticamente 10 anos. A gente começou a ter dificuldades no nosso relacionamento quando a política entrou. Em maio de 98. Maio de 98. Mas nós mesmos não tivemos nenhum estranhamento. Eu comecei a ter estranhamento com algumas outras figuras à volta dele.